É com gratidão e alegria que acolhemos a todos e todas vocês que nos acompanham pelas redes sociais neste 5º domingo na Quaresma, chamado Júdica. E saudamos vocês com palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que nos testemunha: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Celebramos culto na companhia e na presença desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando confessamos os nossos pecados, nós o fazemos confiantes na misericórdia de Deus. Oremos. Misericordioso e bondoso Deus e Pai, apesar de tudo que de Ti recebemos, do Teu amor que se renova a cada dia, da Tua graça que nos envolve, Tua luz que nos faz ver além das aparências, nos comportamos mal, somos teimosos diante de Teus conselhos e duvidamos do Teu poder. Somos secos, frios, indiferentes diante da tarefa que deste à Tua igreja. Fazemos de conta que não ouvimos o Teu chamado para servir e testemunhar do Teu amor. Por tudo isso e outras tantas coisas que nos tornam culpados diante de Ti e do próximo, clamamos: tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa-nos e aumenta em nós a fé. Retira de nós os nossos pecados e liberta-nos da culpa. Restaura a confiança nas Tuas promessas de vida eterna. E Te pedimos também, pela presença de Teu Santo Espírito, na esperança de que com a sua ajuda saberemos entender a mensagem deste dia. Abra mentes e corações para o que nos tens a ensinar. Por Jesus Cristo é que o pedimos, porque Ele muito fez por nós e toda a humanidade ao assumir o sofrimento na cruz. Amém. Iniciamos a liturgia da palavra ouvindo a canção Canta, Minha Alma Canta. Canta, minha alma canta, louvores ao Senhor, que maravilhas tantas fez Ele em teu favor. Canta, minha alma canta,
Leitura do Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e com o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Felizes são os que ouvem a palavra do Senhor e aguardam. De Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Calvário, que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Hoje nós iremos meditar sobre fortes palavras do apóstolo Paulo que nós encontramos na carta de Filipenses, capítulo 3, do verso 4 até o verso 12, das quais eu faço a leitura neste momento. Paulo diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Vocês conseguiram identificar nesse texto qual é a principal temática por detrás dele? Nós poderíamos dizer que Paulo, aqui nesse texto, ele está falando sobre dois grandes temas que se conectam na forma como Paulo os explica. Primeiramente, a justiça, ou melhor, a justificação, e também o orgulho, o auto-orgulho. Ao longo do capítulo 3 dessa carta de Filipenses, Paulo ele alerta os cristãos para terem cuidado com os maus obreiros e também com os falsos ensinamentos destes a respeito da justificação, a respeito da salvação. Ou seja, a respeito do que uma pessoa ela precisa fazer para ser salva, para receber o direito de ser chamado filho ou filha de Deus. Pergunto, você em algum momento já teve este questionamento? Por algum momento já teve essa dúvida, essa pergunta sobre a certeza se você vai para o céu ou não? Será que eu vou ser salvo? Se formos tentar responder essa pergunta pensando nas coisas que nós fazemos, no jeito que nós vivemos, então Paulo ele iria responder, assim como falou no texto, que ele tem todos os motivos para se orgulhar de quem ele é e com certeza por causa disso então ele poderia merecer a salvação. Paulo ali fala uma série de coisas que eram consideradas muito importantes para a época. Ele diz ser circuncidado no 8º dia de vida, um judeu da família, da tribo de Benjamim, exemplar seguidor da lei, um fariseu zeloso. Paulo também diz que se orgulhava da sua justiça e das suas obras. Ou seja, ele quer dizer que ele não era uma pessoa nem um pouco imoral, mas sim alguém que tinha uma vida correta perante os mandamentos de Deus e que realizava obras de justiça, de amor e tudo que era de belo, tudo que era muito bem visto aos olhos dos outros. Até aqui tudo bem, não é? Até aqui esse texto parece bastante normal, mas a partir de agora, a partir do versículo 7 em diante, esse negócio fica um pouco diferente. Paulo diz que tudo isso, que para ele antes era considerado lucro, que ele se orgulhava de ser dessa forma, agora ele considera como perda por causa de Cristo. Como assim? Ele ainda continua dizendo: por causa de Cristo perdi todas as coisas e as considero como esterco, como lixo, como sem valor, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aqui é a parte bem central desse texto. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Nós precisamos entender primeiramente aqui que Paulo ele não está dizendo que viver uma vida santa, justa, zelosa, honesta é algo ruim. Mas fato é que quando essas coisas estão ligadas com isso que Paulo falou, da justiça própria, ou seja, quando nós nos julgamos merecedores da graça e do amor de Deus por causa das coisas que nós fazemos, então isso é perda para nós. Porque esse auto-orgulho, essa autojustificação, é algo que acaba nos afastando da justiça que procede de Deus. A verdadeira justiça não procede da lei, mas sim ela é baseada na fé. Por isso Paulo também na carta aos Romanos diz, o justo viverá por fé. Ok, Israel. Mas então isso significa que eu não preciso me esforçar para ser uma pessoa boa? Basta ter Jesus no coração e pronto, está tudo certo? Não. De modo algum significa isso. O que Paulo quer dizer com esse texto, com essa ideia, é que existe uma ordem correta dos fatores. Você não deve se esforçar para ser uma pessoa boa, para viver de acordo com a lei, com o objetivo de receber a graça e ser chamado filho de Deus. Mas o contrário deve acontecer. Precisamos entender que nós não somos merecedores de nada e nada que fizermos pode fazer com que isso mude, pode nos tornar merecedores. Mas, pela fé em Cristo, nós podemos crer que fomos alcançados pela sua misericórdia. E por causa disso nós recebemos, sem merecer, a dádiva do perdão dos nossos pecados e a maravilhosa graça de sermos chamados filhos de Deus. E aí sim, a partir desse entendimento e dessa fé, buscarmos ser boas pessoas, cumpridoras da lei, zelosas, justas, religiosas, solidárias e por aí vai, todas as coisas boas que poderíamos falar. Não para alcançarmos algo, mas porque já fomos alcançados por algo, pelo amor de Deus. E quero ainda, antes de concluir a pregação, compartilhar com vocês uma história bem interessante que creio eu que ilustra muito bem essa necessidade de nos esvaziarmos do nosso auto-orgulho, de nos esvaziarmos da necessidade de autojustificação. Conta-se que um grupo de jovens estava passando as férias em uma bonita cabana. E nessa bonita cabana, logo na frente, possuía um lago bem grande. Esse lago, no começo, ele era raso, então era tranquilo para ficar ali logo no começo. Mas conforme ia se distanciando, ele ia ficando cada vez mais fundo e também afundava de uma forma inesperada. Era uma agradável tarde de sol e estavam todos ali, brincando no lago, claro, na parte rasa. Até o momento em que um dos garotos, querendo se aparecer para as meninas, ele resolveu ir mais para o fundo, todo cheio de si. E de repente, então, ele foi ficando cada vez mais longe e mais profundo. Até o momento em que ele começou a sentir cãibra. E ele não conseguia mais nadar, não conseguia mais se mexer, a cãibra estava consumindo ele e ele estava começando a afundar. E desesperado, ele começa a erguer os braços e gritar pedindo socorro para que alguém vá lhe ajudar. Todos então olham para Carlos. Quem que é Carlos? Carlos ele era um nadador profissional, inclusive era professor de natação. E por isso todos acreditavam então que Carlos poderia facilmente ir ajudar o garoto que estava ali se debatendo e pedindo por socorro. Mas Carlos ele fica parado, ele fica só observando. Depois de algum tempo de angústia de todos, Carlos finalmente então ele nada até aquele garoto e lhe traz de volta para o chão firme. Alguns chegam até Carlos indignados e perguntam para ele: cara, por que você demorou tanto? Por que não foi direto lá buscar aquele garoto? Por acaso queria dar uma lição de vida nele? De todos os modos, isso que você fez não foi legal. Mas então Carlos responde: não é nada disso. Acontece que, se eu fosse salvar o garoto já no começo, ele iria continuar tentando se salvar a si mesmo. Ele iria continuar se debatendo todo e acabaria afundando a nós dois. Tive que primeiro deixar que ele desistisse de si mesmo, para então poder ir salvá-lo. Gente querida, muitas vezes nós somos como esse garoto. Ficamos nos debatendo, fazendo de tudo para conseguir nos salvar. Todavia, o que precisamos fazer é desistirmos de nós mesmos, da nossa própria justiça, do nosso próprio orgulho, para aí então nos entregarmos completamente nos braços de Deus, que é o único que realmente pode nos salvar. E por isso, termino dizendo, cristão bom
é cristão morto. Morto para si mesmo, morto para o seu próprio ego, morto para a sua antiga natureza pecadora, mas vivo para a justiça de Deus, vivo para o seu amor, feito nova criatura pela obra de Cristo. E a partir disso, um verdadeiro discípulo, um fiel seguidor, um cumpridor da vontade e do propósito de Deus para todos nós neste mundo. E que assim sejamos, ou melhor, que assim Cristo seja em nós. Amém. Pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro. E mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro. Que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Queremos servir-te, pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo, Senhor. Amém. Amém. Deus cuida de nós e quer que nós nos cuidemos mutuamente. As comunidades da ESLB são carregadas cuidadosamente por Deus. Seus ministros e suas ministras também são. O exercício do ministério ocorre em espírito de cooperação e respeito entre ministros e ministras com ordenação e comunidades. Vivemos o amor de Deus edificando comunidades atrativas, inclusivas e missionárias. O programa de acompanhamento a ministras e ministros motiva, valoriza e qualifica o trabalho ministerial, oferece seminários de formação e comunhão. É espaço de reflexão e experiência de vida. Aprendemos a agir construtivamente em momentos de conflitos. Há inclusive um tempo para planejar a aposentadoria. O programa oferece oportunidades de conhecer e de exercitar novos recursos para usar nas comunidades. O objetivo do programa de acompanhamento é cuidar de ministros e ministras visando o crescimento e o fortalecimento da nossa ESLB. Se Deus cuida das plantas e para as aves da ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho.
Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Oferte ao programa de acompanhamento a ministras e ministros. Convido para a oração geral da Igreja, onde podemos louvar e agradecer a Deus por dons e dádivas, mas também interceder. Deus de bondade e amor, agradecemos por Tua proteção e companhia, pela orientação para servir movidos por amor. Agradecemos pela salvação e a unidade na fé que Teu Santo Espírito promove. Oramos pela Igreja de Jesus Cristo neste mundo, para que seja perseverante na missão. Intercedemos por todas as pessoas que sofrem. Pensamos nas enfermas, vítimas da violência, da intolerância e preconceitos. Pensamos nas atingidas pelas catástrofes, guerras e conflitos de toda sorte. Clamamos por paz e justiça. Tenha misericórdia, Senhor, e consola os que choram seus mortos. Dá-nos perseverança na fé e capacita-nos para amar de fato e de verdade. Mostra-nos, Senhor, como podemos contribuir na causa do Teu reino. Desperta em nós a solidariedade, a boa vontade para ajudar quem está em necessidade. Encoraja-nos para o testemunho de Tua vontade em palavra e ação. E por confiarmos nas promessas de Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, oramos como ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Também te conserve em sua luz, verdade e amor, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor e sirvam a Ele com gratidão em vossos corações. Muito obrigado pela companhia e uma abençoada semana. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé,